Hoje eu quero falar com você sobre como superar desafios, tempos difíceis, das maneiras mais simples para fazer com que você continue seu processo, evolui nisso, passe logo desse nível de uma maneira que não te faça sofrer tanto ou demorar tanto. Meu nome é Beatriz Guedes, eu sou mentora pessoal e eu estou aqui para compartilhar com você um pouco sobre a minha jornada, sobre a minha história de uma das fases mais desafiadoras da minha vida e o que eu fiz também para ultrapassar todas essas barreiras e hoje conseguir ser uma pessoa melhor e ainda conseguir ensinar isso para vocês, porque eu sei que muitas pessoas daqui que me assistem têm esse desejo. Então vamos lá. Quando eu tive burnout, no ano de 2022, se eu não me engano, eu fiquei alguns meses, vamos dizer assim, fora do ar. Eu cheguei numa estafa pelo trabalho, muito estresse, sem conseguir dormir, sem conseguir descansar, sempre muito ativa, com crises de ansiedade, até chegar por fim do ataque de pânico. Então, eu fui evoluindo nisso, eu estava muito ansiosa, não estava dando a atenção devida à minha ansiedade devido a uma rotina de trabalho muito pesada, onde eu atendia 3, 4 clientes por dia. E ainda fazia live, fazia Zoom, cuidava do Instagram, vendia as minhas mentorias. Então eram muitas coisas realmente para fazer e ainda tinha namorado, lazer, etc. Casa, comida, aquela coisa toda, né? Mas teve um momento que simplesmente eu não consegui mais dar conta das áreas da minha vida. E realmente eu fiquei off, então eu não conseguia mais cuidar do meu corpo ou ir para academia, não conseguia mais também me relacionar, não conseguia conviver com as pessoas à minha volta e não conseguia fazer muitas coisas básicas e rotineiras do dia a dia. Para vocês terem uma ideia, o meu nível mental de estafa estava tão grande que quando eu me toquei que eu estava passando um processo de burnout, eu simplesmente percebi porque eu ia sair de casa e aí eu ia para academia. E aí eu falava, beleza, para ir para academia eu preciso da minha pochete, do meu celular, da minha chave, um cartão. Tá, beleza. Aí eu ia, pegava a pochete, aí eu chegava na porta, e cadê a chave? Aí a chave sumiu. Aí eu não sabia onde é que estava a chave. Aí depois eu pegava a chave e quando eu saía, já estava no meio do caminho, tinha esquecido minha pochete, tinha esquecido minha garrafinha. Aí eu voltava. Então, a minha mente ela não estava funcionando nem para as coisas básicas. Então foi uma época muito difícil, onde eu não conseguia me entender e também percebia que as pessoas não me entendiam e isso me irritava, ninguém compreendia exatamente o que eu estava passando. Estava me sentindo muito estranha, muito sozinha, muito desesperançosa, achando que eu estava depressiva, sem força de viver. Ai, gente, quando eu lembro. E isso fez com que eu tivesse uma quebra de identidade, a qual eu comecei a repensar muitas coisas da minha vida, da forma que eu vinha agindo, da forma que eu estava trabalhando, do tempo que eu estava me dedicando ao meu trabalho, da quantidade de dinheiro que eu fazia para a quantidade de trabalho que eu fazia. Então, eu comecei a repensar muitas coisas e querer a viver outras experiências diferentes também. Então, hoje, depois que eu passei por esse longo processo, eu percebo quanto foi bom para eu fazer esse resgate, mas na época foi muito difícil. Então, dentro do burnout, a minha primeira escolha foi uma terapeuta, porque isso causa uma grande confusão emocional e uma estafa emocional também, da qual você não consegue processar direito os seus sentimentos, né, tendo crise de ansiedade ou algo do tipo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma terapeuta para me auxiliar. E, em segundo plano, começar a organizar minha rotina de sono, para eu dormir num certo horário e acordar num certo horário e começar a também fazer algumas suplementações. Então eu procurei um homeopata especialista nisso, em burnout, ele fez um combo para mim de várias vitaminas, de algumas coisas para recuperar minha mente. Enfim, fui meditando, fui fazendo ali todas as minhas ferramentas possíveis que eu tinha para ir regulando o meu corpo, porque quando você está com uma ansiedade, o seu corpo ele reage muito, né? E você não sabe, você tem que se respirar, controlar, ter técnicas para isso, né? E eu, graças a Deus, já era também uma terapeuta, não sabia que eu ia chegar nesse nível, nunca me imaginei nesse cenário, já tinha atendido várias pessoas e mesmo assim caí nisso, só para vocês entenderem que qualquer pessoa está suscetível a isso, né? Outra coisa que eu percebi também foi sair um pouco do celular e das telas. Eu percebi que eu estava num certo nível de vício com o celular, com série, porque eu queria me hipnotizar para eu não ouvir os meus sentimentos, para eu não ouvir os meus pensamentos
eu já ia para vício. E isso também se refletia um pouco na comida. Então, eu comia muito, eu comecei a perceber um pouco melhor a minha alimentação, porque na época me deu muitas espinhas, tive uma oscilação hormonal, foi algo bem sério, sabe? Enfim, então eu tive que ir indo e desinflamando o meu corpo também. Melhorei a minha alimentação para eu ficar, né, com o corpo preparado para uma nova fase. Vamos fazer um detox, vamos limpar um pouco tudo isso que está acontecendo aqui para a gente digerir melhor essas emoções. Então eu fui nesse lado emocional e depois eu fui também no lado físico. Porque não é somente a gente fazer terapia, nós também precisamos ir para o lado físico e, se necessário, usar outros tipos de medicamentos sem ser os naturais. Tá tudo certo se você precisar disso naquele momento, entende? Então, é você buscar esse apoio realmente de profissionais e comunicar para as pessoas à sua volta. Eu, na minha percepção, percebo que eu demorei um pouco de comunicar com as pessoas que estavam à minha volta, os meus amigos, os meus familiares. Então, eu percebia que eu estava com uma certa dificuldade no início de explicar o que estava acontecendo comigo. Então, quando eu tive um diagnóstico, quando eu comecei a entender sobre o assunto e ter consciência disso, eu consegui explicar para as pessoas a forma que eu estava me sentindo, pois muitas vezes essas pessoas não entendiam o que eu estava fazendo, a origem das minhas escolhas. Então, as pessoas começam a ficar um pouco preocupadas até, né? Vendo você, as pessoas percebem que quando você não tá bem. E olha que eu consegui até disfarçar bem, mas teve uma hora que não teve jeito, né? Porque ainda teve isso, gente. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que sempre estava bem, sabe? Eu não dava muito espaço para olhar as minhas emoções mais profundas. Quer dizer, eu até dava espaço através das terapias, né? Mas eu não dava espaço para as pessoas verem isso em mim. Então, eu sempre passei uma imagem de uma pessoa muito segura, e vocês podem perceber isso. Mas, antigamente, era num viés um pouco diferente, né? Era a imagem que eu escolhia passar para as pessoas e não necessariamente o que eu estava sentindo no momento. E tá tudo bem também, porque tem fases que a gente fake it until make it. Eu percebo que hoje eu sou uma mulher muito segura, mas eu preciso, por exemplo, de mais posicionamento. Então, são coisas para a gente ir percebendo. É algo para a gente ir crescendo, mas tempos difíceis, né, requerem acolhimento, requerem gentileza, entendimento. Se você tivesse, por exemplo, com uma pessoa que você amasse muito, numa situação de burnout, que você entendesse completamente como ajudá-la, como você seria? A gente precisa também pensar sobre isso. Nós precisamos cuidar de nós, como nós queremos também cuidar dos outros. Muitas vezes a gente cuida mais dos outros do que de nós mesmos. E o burnout é um sintoma desse tipo de comportamento, de uma pessoa que quer dar conta de tudo, que quer trabalhar, que quer fazer, nossa, várias coisas ao mesmo tempo, tá com nível de ansiedade lá em cima e não está se cuidando muitas das vezes. Cuida dos outros, dá conta de tudo, dos filhos, do marido, da casa, mas em si, internamente, não tá bem. Dentro de si, não está em paz. Na verdade, às vezes, muito pelo contrário. Tá ansiosa, tá angustiada, não tá uma pessoa realizada com a vida, acha que tem tudo, mas ao mesmo tempo tem um vazio. Então, tudo isso que eu falei aqui para vocês é para vocês entenderem que quando a gente chega num certo nível de estafa, de burnout, ou seja lá o que for, isso já está acontecendo há muito tempo. Bem mais tempo do que talvez você tenha percebido. Você só chegou naquele ápice. Mas emocionalmente, energeticamente falando, isso já estava no seu campo e eclodiu agora. Mas use isso a seu favor. É uma fase de reconstrução, é uma fase de novos comportamentos que com certeza você vai sair muito mudado. Depois de eu ter passado alguns meses assim bem perdida, é, me ver assim pedindo ajuda mesmo para as pessoas, chorando e me vulnerabilizando, foi algo que mudou completamente a minha vida e a forma que eu me relaciono com as pessoas até hoje. Então, tem também algumas oportunidades boas nisso. Pare de resistir. Pare de resistir com isso, exato.
toda essa resistência que a gente cria no burnout, e eu tive que fazer até terapias de traumas, porque era quando eu lembrava ou quando eu ainda tocava nesse assunto, aquilo mexia internamente dentro de mim. Então, quando a gente passa por esses traumas, a gente vai criando uma resistência. Eu não quero ver isso. Eu não quero isso. A gente rejeita, a gente quer colocar, afastar isso de nós. Na verdade, a consciência, ela não exclui nada. Na verdade, ela inclui tudo e nada julga. Então, não julgue você nesse momento que você não está conseguindo se autorregular. Não julgue também se as outras pessoas não estão entendendo. Faça o seu melhor naquilo que você consegue todos os dias. É um dia de cada vez. A gente fica ansioso, pensando lá na frente, mas do que adianta você fazer o que for para lá na frente e você de novo cair nisso sem resolver essa questão em si? Sem resolver suas questões emocionais, físicas, sem reprogramar o seu corpo para uma nova fase. Eu me vejo assim hoje. E eu falo para você com muita certeza. Eu me vejo assim hoje uma pessoa mais resiliente, uma pessoa realmente que já passou por um momento de quebra de identidade, que se enxerga de outra forma, que um dia eu não imaginaria. E foi através de uma coisa, entre aspas, ruim, né? Já passou. Hoje eu falo com muita facilidade e falo também o que eu ganhei com isso. E estou aqui ensinando para vocês a como passar por esse momento difícil, mas porque hoje eu consigo reconhecer os benefícios disso. Antes eu não conhecia, não. Então eu comecei a reconhecer que todos esses problemas que a gente fala, né? Porque na verdade não são problemas, eu não acredito que exista realmente problemas. São fatos que acontecem na vida que você vai precisar lidar como qualquer outro. Então, minha filha, lide, porque você está nessa vida é para fazer as coisas acontecerem. Saia dessa fase. Se anime, eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes a gente está desesperançosa, mas começa tomar umas vitaminas aí para ver se anima, uma vitamina D, vai tomar um sol, entendeu? Vai se forçar um pouquinho a levantar da cama, fazer as coisas. Comunica com todo mundo, gente, me ajudem a sair dessa. Receba a ajuda das pessoas, sabe? Receba desse estado que você está, tá? Mas não se acomode, porque muitas vezes você pode cair também nas recompensas. Não use isso como uma recompensa para ganhar mais amor e atenção. Calma lá, vamos fazer um negócio com consciência, vamos fazer um negócio bonito. Só tem essa vida, daqui a pouco você pode partir para o outro lado e nós nunca sabemos a hora. Nunca sabemos a hora. Isso pode ser daqui 10 minutos, pode ser daqui 10 dias e você não sabe. Isso pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 50 anos. Mas nenhum homem na Terra, um ser humano tem consciência disso. Então, você só tem o agora. E o que você está fazendo agora na sua vida? Você só tem agora. Como você pode fazer o seu melhor agora? Só começa a fazer perguntas. Eu vou deixar aqui embaixo também o link de um vídeo para como você entender, como fazer perguntas para sair desses momentos. Vai ser muito bom. Assista esse outro vídeo se você ficou até o final, que você vai gostar também, tá bom? Beijo!